Olá, meus amigos, eu sou Rodrigo Silva e estou aqui mais uma vez para a nossa terceira aula dessa série especial que marca o lançamento de um novo projeto que é super importante para mim. Eu estou falando da pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia Sagrada. E se você perdeu algumas das aulas anteriores, então corre lá para conferir porque elas são muito interessantes. Nas duas primeiras aulas dessa série, nós aprendemos, por exemplo, sobre a importância de entender com clareza o contexto histórico das Escrituras. Eu também falei de arqueologia, falei de história e de interpretação, esses três pilares aí que vão nortear toda a nossa compreensão da Bíblia Sagrada. Aliás, todas essas técnicas de estudo fazem parte daquela que nós chamamos de hermenêutica, ou seja, a ciência que interpreta textos antigos e textos atuais. Por exemplo, quando um advogado está interpretando a letra da lei, da Constituição, ele está fazendo uma hermenêutica legal. E nós também fazemos uma hermenêutica para compreender melhor o texto da Bíblia Sagrada. Simples, não é mesmo? Agora, é claro que de muito pouco adianta interpretar a Bíblia apenas pela ótica do passado. O poder da sua mensagem deve ser relevante também para os nossos dias. De outra forma, a Bíblia será apenas uma peça de museu que não comunica nada com a modernidade. Portanto, hoje, nós vamos aplicar a hermenêutica de Jesus para os tempos atuais. Em outras palavras, nós vamos utilizar a maneira de Cristo interpretar as Escrituras e ver como essa interpretação pode ser aplicável ao momento exato em que nós estamos vivendo. Então, para fazer esse exercício, nós vamos usar a parábola do filho pródigo, que muita gente conhece, tá certo? Mas vai ser um exercício muito interessante, muito legal e eu quero que você fique comigo. Agora, antes de começar a olhar o texto bíblico com a sua aplicação para hoje, eu acho que eu tenho que repetir alguns recados breves para você. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é muito importante você entender que somente quem estiver em nosso grupo de WhatsApp vai ter algumas vantagens exclusivas que eu já anunciei e vou repetir. Lá no grupo do WhatsApp, você vai receber os links de todas as aulas desse curso gratuito. Lá também no grupo de WhatsApp, você vai receber as apostilas das aulas que foram dadas gratuitamente e essas apostilas serão dadas na próxima terça-feira. Lá também você vai ter acesso a um link que vai dar um super desconto para quem se inscrever na nossa pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia. Esse curso, essa pós-graduação, será ministrada por mim, juntamente com outros colegas especialistas em diferentes áreas de interpretação bíblica. Agora, é importante uma coisa, essa condição especial é exclusiva para quem se inscrever no primeiro dia. Tá certo? Então não perca o time, não perca a data. Além do desconto, todos os que se matricularem também poderão fazer uma visita comigo aqui no Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, fique esperto, tá bom? A promoção tem data limite. A gente vai abrir também as inscrições para a primeira turma de pós-graduação na segunda-feira. Então você precisa estar naquele grupo de WhatsApp que eu mencionei para ter acesso a essa informação e ao desconto que eu acabei de mencionar. E se você ainda não está no grupo de WhatsApp, então vou te dar uma sugestão. Faça isso agora mesmo. O link está logo aqui abaixo nesse vídeo. Agora, o segundo recado que eu preciso passar para você é a possibilidade que você tem de ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar de graça essa pós-graduação. É o seguinte, a gente vai premiar com uma bolsa de estudos quem deixar aqui embaixo o melhor comentário com a hashtag Hermenêutica de Cristo. Então não esqueça, hashtag Hermenêutica de Cristo. Aí você vai deixar então um comentário explicando como podemos aplicar os textos bíblicos à vida contemporânea. Eu vou dar um exemplo para facilitar a sua vida. Um exemplo de um comentário. Você escreve lá, primeiro a hashtag Hermenêutica de Cristo. Aí você pode escrever algo como assim: eu posso utilizar a mesma abordagem que Cristo usava para interpretar as Escrituras em sua época. Texto, contexto e aplicação. Ao fazer isso, eu serei capaz de aplicar os ensinamentos bíblicos à minha própria realidade. Simples assim. Então, fazendo algo dessa natureza, um texto assim de sua autoria, é claro,
você vai poder então deixar uma mensagem abaixo no campo de comentários e assim você terá a chance de ganhar uma bolsa de estudos de 100% de gratuidade para você fazer a nossa pós. Os autores dos melhores comentários das 3 primeiras aulas, é claro, serão os premiados. Então vamos dar 3 bolsas de estudo, ou seja, no total, nós vamos dar bolsas de estudo para 3 pessoas que vão cursar de graça essa pós-graduação. E os vencedores vão ser anunciados neste sábado à noite, então fique ligado. Agora, para evitar que você esqueça, eu vou dar uma sugestão que, aliás, eu já dei nas aulas anteriores. Você vai pausar agora o meu vídeo. Fique tranquilo, pode pausar, porque quando você voltar, eu não vou fugir, eu vou estar aqui esperando por você. Então você vai pausar esse vídeo, vai entrar no nosso grupo de WhatsApp e aí você vai ter todas as informações lá. E também aproveite esse momento e não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo com a hashtag, tá bem? Pronto. Esses são os meus avisos. Agora sim, nós podemos começar a nossa terceira aula aplicando os ensinos de Jesus para os nossos dias. E como eu falei, eu escolhi a parábola do filho pródigo. Eu vou ler essa parábola para você. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Seria muito interessante se você tivesse uma Bíblia aí para acompanhar a leitura. Você vai aprender muito mais. Se você não tiver a Bíblia, apenas ouça com atenção. A história diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos empregados e lhe perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você sempre está comigo. Tudo o que eu tenho é seu, mas era necessário festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando a gente lê esse texto agora, no século XXI, 1000 perguntas pulam na cabeça da gente. Primeiro, se você é uma pessoa que gosta de empreendedorismo, se você gosta de finanças, de startup, de fazer o seu dinheiro valer mais, você há de convir que essa história parece uma premiação à injustiça. Quer ver? Imagine, um pai tem uma empresa e ele tem 2 filhos que trabalham consigo na empresa.
Um deles é trabalhador, está sempre com o pai ali, acorda cedo, faz cursos para aperfeiçoar mais os negócios, toma conta dos negócios da família, é um homem responsável. O outro é um delinquente juvenil, vive dando dor de cabeça para a família. Bate o carro, atropela pessoas, bate em árvore, é preso por estar dirigindo embriagado, o pai tem que ir lá na cadeia soltá-lo. E esse filho mais moço, que é tão pervertido no seu comportamento, um dia chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte dos bens agora. O pai pega a herança, transforma aquilo em dinheiro, quem sabe vendeu algumas propriedades, transformou aquilo numa boa quantidade de dinheiro, deu para aquele filho e ele, pé na estrada. Começou a gastar tudo com baladas, prostitutas, amigos de farra, bebedeiras, jogatina. O outro filho não, ficou trabalhando na casa do pai. Depois de um tempo, aquele filho mais moço perdeu toda a fortuna dele e começou a ficar na sarjeta, quem sabe dormindo debaixo de marquise. Aí ele volta para a casa do pai dele, com a cara mais lambida do mundo, e o pai ainda faz uma festa para recebê-lo. E não somente isso, faz uma festa e ainda coloca-o como um cargo de gerente nas empresas. Se você fosse o filho mais velho, você também se sentiria prejudicado e injustiçado. Se você é pai, você deve estar pensando: que pai mais sem impulso para lidar com seu filho? Deveria dar-lhe uma lição, falar: não, agora você vai aprender, você vai lutar para trabalhar, e não dar uma festa, como se ele tivesse voltado depois de um intercâmbio no exterior. E voltando ao filho mais velho, ele tem toda a razão para se indignar. Ele não iria entrar naquela festa. O filho mais moço, o irmão dele, gastou a propriedade de maneira irresponsável, cuspiu no prato que o pai lhe havia dado e agora volta como um herói? Não parece uma premiação à injustiça? Não parece uma figura paterna de um homem que não tem pulso firme com o seu filho mimado? Um outro problema com essa parábola, que além dela aparentemente estar premiando a injustiça, é que ela parece que não tem um final. Jesus conclui a história dizendo que o pai, quando o filho mais velho não quer entrar na casa, ele sai até o portão e fala: olha, era necessário que festejássemos porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Mas a história não diz se o filho mais velho aceitou entrar com o pai, se ele continuou emburrado na porta. A história parece que não tem um epílogo. Qualquer pessoa especializada a fazer uma copy ou, quem sabe, a escrever uma narrativa, um roteiro, ele vai falar: olha, essa parábola aqui está faltando pedaço. Como é que nós podemos entender isso? Essas problemáticas que eu levantei aqui, elas fazem alusão a outros elementos que eu expliquei na aula 1 e aula 2. E se você não assistiu, essa é a oportunidade, tá bem? Essas aulas vão ficar gravadas, você pode assisti-las novamente. Ou seja, quando nós pegamos o texto bíblico e lemos sem compreender o contexto da época, realmente esse texto parece muito dúbio, muito obscuro, muito estranho e talvez até irrelevante. Então vamos pegar a primeira ferramenta contextual. Vamos analisar primeiro o contexto em que essa passagem foi escrita. Se você olhar bem, o capítulo 15 de Lucas, verso 11, começa com a seguinte frase: Jesus continuou. Certo pai tinha 2 filhos. Ora, se diz Jesus continuou, é porque há algo antes que faz parte dessa narrativa. E o que está antes? A parábola da dracma perdida. Jesus começa assim: ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, ampliou o contexto, mas ainda não respondeu às perguntas. Pelo contrário, uma história igualmente dúbia, até infantil. Uma mulher que tinha 10 dracmas, nós sabemos pela arqueologia que a dracma é uma moeda, ela varre a casa até encontrar a sua moeda e quando encontra, sai feliz para comemorar com as amigas? Qual o sentido disso? Esta parábola da dracma perdida começa assim, no verso 8. Ou, qual é a mulher? Ora, ou. Quando você coloca essa conjunção alternativa ou, significa que tem alguma coisa antes.
Se você chegar aqui agora e você está pegando essa aula, eu estou dizendo assim, ou você pode se inscrever através do canal. Obviamente existe alguma alternativa anterior. E o que está imediatamente antes? Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Está aqui, Lucas capítulo 15, verso 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual dentre vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na nos ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Bom, até agora eu aprendi apenas 3 histórias de Jesus que pouco estão me dizendo alguma coisa. A primeira história, a história de um pai que tinha 2 filhos, um deles que não valia o prato que comia, totalmente irresponsável. A segunda, de uma mulher que tinha 10 moedas, perde uma e quando encontra vai comemorar com as amigas. E a terceira de um homem que perdeu um animal, uma ovelha, e também comemora. Mas o que isso significa para quem vive hoje no século XXI? Mais uma parte para ajudar a esclarecer. O capítulo 15 começa assim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus, os escribas, murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. O que é que nós temos aqui? Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, correto? Os escribas e fariseus chegaram e começaram a reclamar. Então Jesus chega até os escribas e fariseus e fala, eu vou contar para vocês 3 histórias. Um homem que perdeu uma ovelha, uma mulher que perdeu uma moeda e um pai que perdeu um filho. Mas ainda assim, como é que nós podemos entender essa parábola de Jesus e como ele aplicava isso ao seu contexto e como podemos aplicar esse ensino agora no século XXI? Então, para facilitar você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar as 3 ferramentas que nós trabalhamos aqui nas nossas aulas, os 3 pilares, ou seja, a arqueologia, o contexto histórico e a exegese, e nós vamos então entender o pano de fundo dessas 3 histórias de Jesus e aplicá-la de maneira consciente e sábia para o século XXI. Mas para fazer isso, eu vou precisar começar pela arqueologia. Agora, eu quero tornar isso um pouco mais lúdico para você. Eu quero tornar mais agradável. Então eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, nem na TV, nem nas redes sociais, nem nas palestras que eu dou, é a primeira vez. Eu quero fazer dessa aula como se fosse quase uma brincadeira de criança. Calma, eu sei o que eu estou fazendo. Jesus disse que para aprendermos as coisas do reino, seria interessante começarmos como crianças, não sendo infantis no sentido pejorativo da palavra, mas tendo a capacidade de, como crianças, sermos simples e dispostos a aprender. E uma maneira gostosa de fazer isso não é sentando talvez num sofá, mas lembrando daquele tempo em que a gente recebia um coleguinha no quarto cheio de brinquedos. Vamos fazer esse exercício? Vai ficar mais fácil entender. Eu garanto a você, dê-me um voto de confiança. Vou pedir a equipe para tirar esse sofá aqui e vou lembrar daquela época. Pode levar embora. É bom que vocês vejam a equipe que trabalha por detrás das câmeras. Lembra quando você sentava no quarto com seu amiguinho lá, fazendo aquela posição de índio, que hoje você precisa de pilates para poder fazer, e colocava a perna assim, olha, ansioso, e trazia os seus brinquedos e colocava e começava a conversar com ele e com os brinquedos sem preconceitos, sem barreira, sem medo de ser feliz? É isso que eu quero propor a você agora para nós aprendermos como aplicar o ensino bíblico de Jesus para os nossos dias. É isso que nós vamos fazer nesse momento, como se eu estivesse sentado com você, meu amiguinho, minha amiguinha, no quarto da minha casa. Então, para começar a nossa brincadeira séria, tá bem? Eu quero pedir ao pessoal da minha produção para trazer aqui uma maquete, uma casinha, como eram as casas do tempo de Jesus. Muito obrigado, hein? Olha aqui, olha. Foi feita com muito carinho e a gente vai poder perceber tudo o que ela pode nos ensinar a respeito desse episódio de Jesus. Eu vou colocar mais aqui assim, ó, para você de casa poder ver. As casas normalmente eram assim. Elas tinham apenas uma entrada. A portinha tá aqui, olha meu dedo saindo, ó. Tá vendo? Tem os sujeitos aqui, alguém bateu na porta e quem são vocês? Aqui dentro você tinha um pátio
E eu vou até fazer o seguinte, para facilitar esse pátio, eu vou virar aqui assim, vou tirar o muro, e assim vocês podem ver de casa como é que era lá dentro do pátio. Então havia apenas uma porta, a pessoa entrava, aqui ficavam os animais da família, um jumento, ovelha, um bode com seu filhote, uma vaquinha ali. Eles colocavam aqui os animais, a cozinha também era do lado de fora aqui. Então nesse pátio interno tinha uma parte da vida social da família. Vou cobrir de novo aqui a casinha com o seu muro de proteção e na parte de cima você tinha o quarto, onde a família geralmente ficava. Algumas dessas casas tinham um segundo quarto para visitas, que ficava aqui do lado. Então aqui era o quarto de visitas, aqui o quarto da família. Mas a maior parte da vida social dos que moravam numa casa assim, não era nem embaixo, nem dentro de casa, era no telhado. Você pode perceber que aqui no teto nós temos uma cobertura, você tem uma área aberta e aqui tem duas pessoas conversando, tem uma mulher do lado de cá sentada como se estivesse costurando alguma coisa, outros dois costurando aqui ou conversando. Esta era uma área social da família. Grande parte dos compromissos, das conversas, do entretenimento, da sociabilidade acontecia no telhado das casas. E sabe por quê? Naquela época havia muito calor, como até hoje no Oriente Médio. Então as pessoas preferiam dormir nos telhados das casas. Isso mesmo, nessa parte de cima aqui. Tanto é assim que quando Moisés deu as suas leis, uma das leis que Moisés deu é que quando um hebreu ou um israelita construísse a sua casa, ele era obrigado, por força de lei, a lei mosaica, a lei de Moisés, a construir um beiral no telhado para que, abro aspas, ninguém caia de lá e você seja réu de sangue. Então era obrigação do dono da casa construir esse beiral, porque a maior parte da vida diária, da sociabilidade, era aqui no telhado. As pessoas dormiam aqui. Elas só dormiam na parte interna na época do inverno ou na época das chuvas. Fora disso, era aqui em cima que elas conversavam, aqui em cima que elas secavam os grãos que elas haviam colhido, aqui em cima que elas guardavam alguns instrumentos, aqui que elas gostavam de passar grande parte do tempo. As mulheres costurando, conversando, os homens também, quando não estavam trabalhando na lavoura ou em alguma atividade fora do ambiente familiar. Aliás, é tão notório isso que agora que eu expliquei para você esse contexto, percebeu o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo elementos da arqueologia para ajudar você a entender melhor o texto. Olha essa passagem da Bíblia aqui. Mateus capítulo 25, quando Jesus fala da destruição de Jerusalém, ele diz o seguinte, está no Mateus capítulo 24, corrigindo. Quando ele fala da destruição de Jerusalém, ele fala assim, 24, verso 17, quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa coisa nenhuma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mas note o conselho de Jesus, quem estiver no terraço, não desça, ou seja, aqui no topo da casa. A Bíblia também fala dos pregadores do telhado que anunciavam ali as mensagens do telhado das casas. Tem mais um episódio também que eu não posso esquecer. No livro de Atos dos Apóstolos tem uma situação em que Paulo estava pregando numa casa quando um jovem chamado Eutico caiu e acabou morrendo. E Paulo faz uma oração e o menino revive, ele volta à vida. Alguns pensam que o Eutico poderia cair, talvez de uma dessas janelas aqui, ou talvez da parte superior da casa, onde as pessoas se reuniam. Agora que você já sabe que a vida social era nos telhados, fica mais fácil entendermos o começo dessas três parábolas que Jesus contou. Vamos ler novamente? Lucas capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. O lugar das refeições era no terraço das casas. Aliás, você já ouviu falar da Santa Ceia de Jesus, quando ele instituiu o que na cultura católica chama-se de Eucaristia? Você sabia que o lugar onde Jesus teve a Santa Ceia com seus discípulos é chamado de cenáculo? E o que é o cenáculo? É justamente essa parte superior da casa.
A Santa Ceia de Cristo com seus discípulos não é como o quadro de Leonardo da Vinci mostra Jesus ali sentado num banco com 6 de um lado, 6 de outro, não. Eles reclinavam para comer em algum tipo de tapete, como se fosse um piquenique, na parte superior de uma casa. Aqui que era o cenáculo. Aqui que Jesus teve a Santa Ceia com seus discípulos, num ambiente exatamente como este. E também aqui Jesus estava recebendo publicanos e pecadores e estava comendo com eles. Agora raciocine comigo. Um judeu extremamente religioso, ele não entraria num lugar onde houvesse uma pessoa publicana, onde houvesse uma pessoa pecadora, porque ele iria se contaminar. Quando os fariseus e os escribas foram até Pilatos para levar o julgamento de Jesus, ou o caso de Jesus, diz que eles não entraram ali no palácio de Pilatos para não se contaminarem, ficaram do lado de fora. Então raciocine comigo. Em que situação os escribas e fariseus podiam estar para ver Jesus comendo com publicanos e pecadores e ainda assim terem tempo de reclamar? Olha a maquete e você vai entender isso. Olha como a arqueologia vai tornar essa passagem mais clara. Vamos repetir? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os escribas e fariseus murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Jesus certamente estava recebendo os pecadores e comendo com eles na parte superior de uma casa, provavelmente a casa de Levi Mateus, que era cobrador de impostos. Aí o que acontece? Quem veio aqui fora, estão vendo esses dois personagens aqui? Eles podem representar os escribas e fariseus. Aqui da rua era possível você ver Jesus lá em cima celebrando com pecadores e publicanos. Então daqui de baixo eles talvez começaram a bater boca com Jesus, reclamar. Algo do tipo: que vergonha! Você que fala que é o Messias, que é o Rabi, que é o grande, olha, você está recebendo publicanos e pecadores, que mau exemplo você está dando. Então, para Jesus conversar com eles, que diz o verso 3, então Jesus lhes contou essa parábola, a gente entende que Jesus não veio até aqui a sacada e ficou batendo boca, sabe aquele negócio de feira? Tem coragem, vem aqui, se é homem, vem aqui me pegar. Não foi assim. Jesus era uma pessoa que tinha classe, tinha respeito e, acima de tudo, tinha misericórdia e interesse naquelas pessoas que erravam. O mesmo amor que Jesus tinha pelos pecadores e publicanos com os quais ele comia aqui em cima, ele também tinha pelos religiosos, legalistas que estavam lá embaixo. Então sabe o que a gente deduz pela arqueologia? Quando Jesus percebeu a reclamação dos que estavam lá na porta, Jesus desceu, veio por aqui e chegou até a porta da casa onde estavam aqueles homens. E uma vez na porta com eles, Jesus contou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola de 2 filhos perdidos. Mas como assim, Rodrigo? Eu não entendi. Você falou que um filho era menor de idade, ou mais novo pelo menos, e ele não tinha nenhum respeito, nenhum juízo, o outro não trabalhava direitinho. Como é que você diz que os 2 eram perdidos? Fica comigo e você, através dos 3 pilares da arqueologia, do contexto histórico e da exegese, você vai entender. Lembrou o contexto? Jesus desce então daqui e vai até a porta conversar com aqueles que estão murmurando lá. Esse come com pecadores e os recebe. Vamos entender. A primeira parábola da ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu, ele deixou as 99 no deserto e foi atrás da que se perdeu. Uma pergunta que eu faço para você. Uma ovelha é um animal, certo? Óbvio. Um animal sabe quando ele está perdido? O que você acha? Eu acho que sim. Porque quantas vezes você vê um cachorrinho perdido na rua tentando desesperadamente voltar para casa? Um cavalo. Agora, quando nós tivemos as tragédias no Rio Grande do Sul, quantas vezes eu vi lá, quando eu fui ajudar as pessoas no Rio Grande, cachorros vagando na rua, desesperados, procurando a sua casa e o seu dono. Gatos, da mesma maneira. Ou seja, um animal, quando ele está perdido, ele sabe sim que está perdido. E onde é que aquela ovelha estava perdida? Certamente fora do rebanho. Ela não estava com as suas outras irmãs. Então eu tenho nesta parábola a realidade de alguém que está perdido,
sabe que está perdido e está perdido fora do rebanho. Vou repetir para você anotar. Eu tenho na primeira parábola a realidade de alguém que está perdido, sabe que está perdido e está fora do rebanho. A segunda parábola é um pouco mais enigmática. Uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma e varre a casa procurando. Vamos entender essa parábola. Eu vou pedir para trazer aqui alguns elementos para mim. Nós estamos como crianças brincando em casa e assim com calma a gente vai estudando a palavra de Deus. Eu vou colocar essa luva porque o que eu vou pegar aqui agora são coisas muito preciosas, tá bem? O que eu trouxe aqui para a gente ver? Uma moeda original da época de Cristo, uma dracma. Eles chamam de dracma, a gente traduz como dracma. Eu vou colocar aqui para a gente poder ver. Olha aqui a dracma. Você tem de um lado a imagem do rei Melkart, que era justamente o rei de Tiro. E essa aqui era uma moeda que era cunhada em Tiro, no atual Líbano. De um lado você tem o rei. Do outro lado, vou mostrar aqui, eu tenho a águia, que com o passar do tempo foi um símbolo do exército romano. Essa moeda, essa aqui é original, ela tem 2000 anos e ela estava em circulação nos tempos de Jesus. Você conseguiu ver daí? Deu todos os detalhes? Então, muito bem. Essa moeda, ela tinha um valor significativo. Mas muitas mulheres, quando tinham seus maridos, elas tinham que ter uma espécie de seguro de vida. Então, olha o que acontece. Quando a mulher se casava, o marido dela, o noivo, pagava um preço ao pai dela para casar-se com ela, um dote. E antes que você pense que isso é uma precificação da mulher, não é. Conversando com algumas moças uma vez lá no Cairo, eu lembro que elas ficavam assim, injuriadas. Elas perguntavam até, como é que no Brasil uma mulher tem coragem de casar com um rapaz que não pagou nada para casar com ela? Quando o rapaz pagava o dote, ele estava demonstrando para o pai da moça que amava aquela menina. Tanto é que ele estava disposto a pagar o que o pai pediu. Segundo, ele estava valorizando a moça porque ele estava indenizando o pai por tirar uma preciosidade de sua casa. Terceiro lugar, ele estava mostrando que ele consegue levantar dinheiro e ser um bom chefe de família. O pai, por sua vez, no dia do casamento, ele pegava algumas moedas dessas e podia dar como um dote particular do pai para a filha. É diferente do dote que o noivo pagou ao pai. O pai dava para a filha uma espécie de herança de casamento. Essa herança, a que eu tenho para ilustrar vocês, em muitas comunidades de beduínos ainda tem esse costume. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é um tipo de véu que as mulheres usavam no dia do casamento em tribos beduínas do deserto. E você percebe que ela está cheia de moedas. Até eles tinham o costume, quando uma nova moça iria se casar ali, todas as mulheres colocavam os véus que elas usaram no dia do seu casamento. E perceba que o véu é todo decorado com moedas. Essa prática que os beduínos muçulmanos mantêm até hoje, esse aqui tem alguns séculos de existência, mas até hoje você vê isso em algumas comunidades do deserto, essa prática, ela ainda é a permanência de um costume que remonta aos tempos da Bíblia Sagrada. Por quê? A mulher, quando ela recebia a herança do seu pai, ela pegava essas moedas e colocava ali no seu véu, ou quem sabe como um colar, ou quem sabe como uma tiara, e aquelas moedas seriam o seguro de vida daquela mulher. Por exemplo, o marido foi para uma batalha e morreu em batalha. Ela pode pegar aquelas moedas do seu véu, ou da sua pulseira, ou do seu colar, ou da sua tiara, e aquelas moedas é que vão ajudá-la a comprar uma passagem para ir para a casa de um parente, para comprar um pão até que o marido volte da guerra, caso ele tenha sobrevivido. Ou seja, aquilo é o seguro de vida que ela tem se alguma tragédia acontecer. Então você percebe que uma mulher perder uma moeda daquela é algo muito valioso. É como se eu dissesse que alguém perdeu o cartão de crédito em casa. Ele vai ficar desesperado para procurar. Por isso que a Bíblia fala, isso aqui eu estou pegando com a mão normal porque é uma réplica, que ela acendeu uma lamparina como essa, iluminou toda a casa e ficou varrendo em todos os cantos até achar a moeda que ela tinha perdido. Ou seja, aquela moeda não era um souvenir. Aquela moeda representava 10% de todo
seguro de vida que ela tinha, de todo o orçamento que ela possuía para uma situação de crise. Por isso que ela varreu a casa. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu perguntei se o animal sabia que estava perdido. Você disse que sim. Eu espero que sim. Eu entendi que vocês concordaram que o animal, quando ele está perdido, ele sabe que está perdido. E nós vimos então na parábola da ovelha perdida, um animal perdido fora de casa e que sabe que está perdido. Alguém perdido que sabe que está perdido fora de casa. Na parábola da dracma perdida, eu tenho a realidade de uma moeda perdida dentro de casa. Aí eu pergunto, a moeda sabe que está perdida? A moeda tem sinapse, pensamento, raciocínio? É lógico que não. Então eu tenho nessa segunda parábola alguém que está perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Vamos fazer o contraste entre a primeira e a segunda parábola? A parábola da ovelha. Alguém perdido, fora de casa e que sabe que está perdido. Na segunda parábola da moeda, alguém que está perdido, dentro de casa e que não sabe que está perdido. Aí vem a terceira parábola para arrematar essas duas. Um pai amoroso com 2 filhos perdidos. Um, à semelhança da ovelha, perdido fora de casa, o filho mais moço, e outro, à semelhança da moeda, perdido dentro de casa, o filho mais velho. O mais moço, à semelhança da ovelha, sabia que estava perdido. O mais velho, à semelhança da moeda, não sabia que estava perdido. E olha que interessante, a Bíblia diz, e eu fiz essa experiência quando eu estava com beduínos, eu contei essa parábola para os beduínos, porque muitos deles têm a cultura congelada no tempo, ou seja, eles ainda têm hábitos e particularidades e gestos que remetem aos tempos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, eles moram em tendas, as mulheres não vêm comer junto com os homens, eles comem com a mão, eles têm muitos elementos que remetem ao tempo da Bíblia. Então, quando eu contei essa parábola para os beduínos lá do Sudão, eles não aceitaram. Eles falaram, impossível, mentira, isso não pode acontecer. E eu falei, o quê? O filho não pode pedir a herança para o pai estando vivo. Isso é uma tragédia, isso é um desrespeito para com o pai. Eu falei, mas como assim? Não existe isso. Na cultura deles, a herança só pode ser dada quando o pai morre. Logo, um filho pedir ao pai a herança com o pai vivo significa, eu quero que o senhor morra. Agora você que está me assistindo que é pai, imagina o seu filho falando assim, eu quero que você morra. Foi essa a facada que o mais moço, o mais novo, deu no coração do seu pai. De maneira simbólica, é claro. Ele pediu que o pai morresse. Agora, se você pensa que o mais velho estava livre, leve e solto na sua justiça, você está enganado. Sabe por quê? Vamos ao texto? Olha o que diz aqui Lucas capítulo 15, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Ou seja, que o senhor morra. E o pai repartiu os bens entre eles, plural. Os 2 receberam herança. Percebeu como é que a arqueologia ajuda a entender os detalhes? O mais velho participou da mesma ofensa do mais moço, só que de maneira discreta. E ele ficou ali. Aí você sabe a história. O mais moço vai, gasta tudo o que ele tem com prostitutas, em orgias. E quando ele está lá na pocilga, no meio dos porcos, a pior humilhação que um judeu pode ter. Judeu não come carne de porco, você deve saber disso. As comidas kashrut, como chamamos, ou kasher dos judeus, essas comidas, elas não podem ter nenhum instrumento que tocou numa carne de porco. Eles não comem. Agora imagina um judeu trabalhando com porcos. Aí pior ainda, ele queria comer as alfarrobas que os porcos comiam porque ninguém lhe dava nada. Aí é interessante as atitudes dele. A primeira delas, vamos aplicar para os nossos dias. Quando ele estava ali na pocilga, ele falou, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome. Olha bem, ele percebeu que a pocilga, o chiqueiro, não era o seu lar. Mas para isso ele teve que tomar uma atitude. Ele teve que levantar e voltar para o seu pai. Engolir o orgulho e ir até o pai. Ora, ele poderia talvez ter tentado remediar a situação fazendo assim, não, eu vou limpar o chiqueiro, eu vou lavar com sabão, eu vou colocar um
uma plaquinha de lar docilar, vou passar perfume nos porcos. Iria adiantar? Não. Ele podia passar perfume, podia colocar plaquinha, chiqueiro continuará sendo chiqueiro. Na nossa vida é a mesma coisa. Se você está sentindo hoje que você está na lama, a sua primeira atitude é sair da lama. Não adianta ficar tentando enfeitar o ambiente da lama, achando que ali vai ser um lar melhorado. Não vai. Nós temos que ter a consciência que aquele não é o nosso lar. Nós não podemos nos acomodar. Levante, volte para o seu pai. Mesmo que você não esteja totalmente curado no sentido das suas emoções. Tanto é que esse jovem, quando ele volta, ele fala assim, eu vou falar para o meu pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ó, que discurso bonito. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos teus trabalhadores. Faz de mim um dos teus operários. No grego, tem 3 palavras para trabalhador. 3 palavras. Você tem a palavra doulos, que é o servo de uma maneira geral. Você tem a palavra mistios, que é como se fosse um trabalhador que vem por um dia e vai embora. É apenas alguém que fez um serviço ali. Ou você contrata talvez uma equipe de limpeza, você acabou de construir sua casa, e tem aquela equipe de limpeza pesada, você contrata, eles mandam algumas pessoas, elas vão, trabalham na sua casa e vão embora, você não sabe nada sobre elas. Pagou apenas a diária. Esse é o mistios. E você tem o paides. O paides é um tipo de empregado que ele quase faz parte da família. Tanto é que paides também é uma palavra para criança. E o paides, esse tipo de empregado, quando o patrão morre, ele ainda recebe herança, porque ele é quase um filho. Agora você vê, paides, quase um filho. Mistios, apenas um diarista, sem compromisso nenhum. E o doulos, um servo geral. Qual dos 3 você acha que o filho pródigo pediu para ser quando voltou até o pai? Ele pediu para ser um paides? Não. Ele não pediu para ser como um filho, morar com a família. Também não pediu para ser um doulos, um servo. Ele pediu para ser um mistios. Ou seja, ele ainda estava com muito orgulho no seu coração. Ele planejou, eu vou até o meu pai, vou chegar até o meu pai e falar, pai, olha, pequei contra o céu diante de ti, mas eu não pedi minha dignidade, só me paga uma diária aí que eu vou juntar dinheiro e vou embora, continuar meu caminho. Mas a Bíblia diz que quando ele vinha ainda longe, o pai correu e o abraçou. Sabe por quê? Normalmente essas casas assim, quando eram em fazendas, tinha a casa principal do dono da fazenda e na frente havia várias casas de colonos. E só depois da casa dos colonos que havia a porta de entrada para a fazenda. Raciocine comigo. Numa cultura em que eles não aceitavam um filho que desrespeitasse o pai, o que aconteceria com o filho mais moço quando ele entrasse pela vila dos colonos? Quando eu contei lá no deserto essa parábola, os beduínos ficaram irritados. Eu perguntei se um jovem aqui pedisse herança para o pai com o pai vivo, o que aconteceria com ele? Eles falaram assim, todo mundo na aldeia iria bater nele e depois expulsá-lo. Todo mundo ia ter o direito de dar um cascudo nele. Imagine só. Agora vamos transferir isso para a situação. Ele começa a voltar, todos os funcionários do pai iam bater nele e expulsá-lo dali. Ele nem conseguiria chegar à casa grande. Então sabe o que o pai fez? O pai foi até ele, olha de que maneira. Verso 20. Vinha ele ainda ao longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Hoje, você pode ver um senhor de idade correndo, fazendo ali a sua ginástica na praia de Copacabana, mas nos tempos do Antigo Oriente Médio não era de bom tom que um homem de idade, de cabelos brancos, corresse em público. Isso era muito vergonhoso. Muito vergonhoso. O fato do pai correr foi uma forma de atrair para si a vergonha que seria direcionada ao filho. E sabe qual a implicação disso hoje? Que apesar de muitas vezes nós estarmos na lama com os porcos, apesar de muitas vezes tomarmos a decisão de sair dali, mas ainda não completamente curados em nossas emoções, Deus tem a capacidade de se humilhar, de descer do céu e vir até nós para falar que nos aceita. E não somente nos aceita, Ele nos torna dignos. Sabe por quê? A Bíblia fala que o pai correu, o abraçou e o beijou. Raciocine comigo. Naquela época, as pessoas
só podiam se beijar no rosto se estivessem no mesmo nível social. Empregados podiam beijar o pé do patrão e os filhos beijariam a mão. Agora, para beijar no rosto, só alguém que está no mesmo nível que eu. A Bíblia fala que o pai correu, o abraçou e depois o beijou. Ora, se o pai o abraçou, só tem um lugar que ele poderia receber o beijo: no rosto. O pai se fez igual. E quando é que isso aconteceu, Rodrigo? Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu do céu, veio até a nossa condição, se fez um de nós, para que pudéssemos receber a glória e o reino que a Ele pertenciam. E quando o Pai recebe o Filho, manda celebrar uma festa para o Filho, aqui que vem o clímax, ele manda celebrar a festa. O que acontece? Vem o filho mais velho e para no portão e fala: eu não quero entrar. O que o pai fez? Deixou a festa e foi até o portão conversar com aquele filho mais velho. Agora raciocine comigo. Por que essa parábola de Jesus não tem um fim? Porque a cena do pai no portão com o filho era a mesma cena na qual Jesus estava com os escribas e fariseus na porta da casa. Lembra do começo dessa parábola? Jesus estava recebendo publicanos e pecadores, os escribas e fariseus vieram reclamar, Jesus deixou a festa e foi até a porta conversar com eles e apelar ao coração deles para que pudessem aceitar os seus irmãos perdidos, tão perdidos como eles mesmos. E Jesus então terminou essa parábola olhando nos olhos daqueles homens e falando: e então? Vocês vão entrar e celebrar comigo? Vão ficar aqui fora, como o filho mais velho daquele amoroso pai. Aquele filho também estava ofendendo o pai, porque não entrar numa festa que o pai dava era algo tão terrível que uma vez a rainha Vasti, rainha da Pérsia, perdeu seu cargo de rainha porque ela não quis entrar na festa do seu marido, o rei. E então, vocês vão ficar aí fora reclamando, escribas e fariseus, como o filho mais velho, ou vão aceitar entrar em casa e celebrar comigo e comemorar a volta daqueles que estavam mortos e reviveram, que estavam perdidos e foram encontrados? Você percebeu quantas coisas essa parábola traz para nós nos dias de hoje? Quantos elementos? Há muitas pessoas que estão perdidas fora de casa e sabem que estão perdidas. Quem sabe, se a gente agora andar por São Paulo, lá na Cracolândia, você vai ver muitas pessoas perdidas. Outros estão perdidos dentro de casa e nem percebem que estão perdidos. Eles não estão na sarjeta, não estão usando drogas, mas estão perdidos no seu mundinho, no seu medo, nos seus preconceitos. Alguns são ovelhas, outros são moedas. Alguns são o filho mais velho, outros são o filho mais moço. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não importa em qual desses personagens você se enquadra, eu posso garantir, assim como nas parábolas, que há um pastor, uma mulher e um pai amoroso procurando por você. E quando eles encontram você, seja na figura de um pastor, de uma mulher varrendo a casa ou de um pai recebendo de volta o seu filho, há uma comemoração no céu. Uma comemoração com anjos vibrando, porque nós voltamos para a casa do Pai. Agora falta recebermos também aqueles que o Pai vai todos os dias levando de volta para o seu redil. Isso não é bonito? Não foi uma outra compreensão do texto? E então, como tornar relevante para o século XXI os ensinos bíblicos que foram escritos há milhares de anos? Eu dei apenas um exemplo aqui para você, mas já deu para você perceber que é possível fazer isso. Então nós temos que transformar os 3 pilares de Jesus em texto, contexto e aplicação de princípios hermenêuticos para compreender a Bíblia e torná-la realmente relevante para nós e para aqueles que nós mais amamos. Então, este é o exercício que eu proponho para você em nossa pós-graduação, onde nós vamos ver como todos esses ensinamentos da Bíblia
são claros, são vívidos. E eu garanto a você, você verá que Deus é tão real que quase dá para tocá-lo. Eu confesso a vocês que até eu me emocionei aqui. Sabe, falar da Bíblia é um negócio tão fantástico que, permita-me dizer, não como um personagem, não como alguém da internet, mas como alguém que vibra com essa mensagem, que eu louvo muito a Deus pelo privilégio que Ele me dá de partilhar isso com você. Eu vou pedir o pessoal para agora tirar os nossos brinquedinhos aqui. Vamos voltar para o mundo dos adultos. Se puder tirar aqui e trazer a poltrona, porque eu ainda quero conversar um pouquinho mais com você. De volta então à minha poltrona, de volta à vida adulta, sem perder a simplicidade da infância, nós podemos perceber como é incrível estudar a Bíblia dessa forma. Aliás, você viu como a Bíblia, mesmo escrita há milhares de anos, ainda continua sendo válida e atual para os dias de hoje? E acredite, não importa quantas vezes você leia a palavra de Deus, em todas elas você vai sempre aprender algo novo, algo diferente, vai perceber um novo ângulo, vai tirar novas lições valiosas, ou seja, isso aqui é um baú cheio de tesouros que nunca se esgota. A sabedoria contida nas páginas desse livro é inesgotável. Pois bem, chegamos ao final de mais essa aula. Agora, como aconteceu na segunda-feira, você vai descobrir também que o caminho mais rápido para se tornar um especialista em estudos bíblicos será através de uma pós-graduação feita sob medida para a sua realidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nessa segunda-feira nós vamos abrir as inscrições para a nossa pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia Sagrada. Essa pós-graduação será ministrada por mim e por outros professores especialistas no assunto. Esse curso vai servir tanto para quem quiser atuar palestrando, ensinando as Escrituras, como também para quem deseja um conhecimento mais profundo, mais íntimo com a Palavra de Deus. E você já sabe, na segunda-feira, nós vamos abrir as inscrições para a pós-graduação e aí eu conto com o seu nome lá. Eu quero ser o seu companheiro de jornada no estudo da Bíblia Sagrada. Somente quem se inscrever na segunda-feira, isso é importante, somente essas pessoas que se inscreverem na segunda vão ter aquele super desconto na mensalidade que eu havia mencionado para vocês e a oportunidade de fazer uma visita aqui no Museu de Arqueologia do NASP. Então, o que você está esperando? Se prepare agora mesmo para garantir a sua vaga. Então a gente se vê na última aula dessa série de 4 aulas, que será na segunda-feira, às 9 horas da manhã, quando serão abertas as inscrições para a nossa pós-graduação. Um grande abraço e eu aguardo você. Até lá!